Eu vou estar dando início ao nosso seminário de Geologia. O nosso tema é os principais grupos utilizados como indicadores paleoambientais. Estudar o paleoambiente é entender qual foi o ambiente deposicional, como aconteceu a acumulação daqueles sedimentos e como ocorreu ali a formação das rochas. Os estudos do paleoambiente ele foi feito principalmente pela geologia, porque através das rochas a gente pode inferir o paleoambiente, porque segue um princípio que os processos naturais que acontecem no dia a dia de hoje, eles aconteceram da mesma forma no passado. Por exemplo, do mesmo jeito que um rio carrega o sedimento hoje, provavelmente foi a mesma forma que ele carregava no passado. E com essa ideia, a gente consegue inferir e entender como foi a composição daquele sedimento. A paleontologia tem como seu objetivo reconstruir a relação ecológicas, reconstruir os ambientes, compreender a evolução e estimar a datação relativa. Ao citar a palavra paleontologia, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é Jurassic Park e dinossauro, o que não está errado na verdade, mas a paleontologia não depende só desses seres. A paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram no passado na Terra. Trabalha em conjunto com a biologia e geologia. É importante para entender as espécies e como o planeta se modificou ao decorrer da história geológica. Estudamos também os fósseis, que são todo o resto orgânico ou evidência direta da presença de seres vivos, antes da época geológica atual. O que é a paleoecologia? Então, de um modo resumido, é a parte da ecologia em que estuda o ecossistema e o modo de vida dos animais que foram extintos. São utilizados fósseis para reconstruir os ecossistemas do passado. Um exemplo são os microfósseis, que são bastante utilizados em reconstruções paleoambientais. Então, entre os principais conceitos ecológicos estão o ambiente, habitat e o nicho ecológico. Estudar como era o ambiente no passado nos permite conhecer melhor o presente e nos preparar para o que pode acontecer. Além do mais, os fósseis descritos nos dão mais informações sobre eles mesmos do que sobre o ambiente em que eles viveram. Então, como podemos então estudar a paleoecologia? Dependendo da ferramenta utilizada, é possível estudar como era um paleoclima, a paleobiogeografia e até mesmo o paleoambiente. Pode-se realizar a reconstrução de paleoambientes através da utilização de fósseis que antes eram extintos. Sofreram diretamente a influência do ambiente na qual viviam. Esses fósseis são conhecidos como fósseis fáceis. O que precisa para um fóssil ser considerado fósseis fáceis? Então, nada mais, nada menos do que distribuição geográfica pequena e uma grande distribuição geográfica estratégica. Microfósseis. Então, como o próprio nome já diz, microfósseis são fósseis muito pequenos e eles não são capazes de ser observados a olho nu. É um grupo heterogêneo, mas que inclui vários organismos. Seu sucesso, que é diferente de grupos taxonômicos, todos com tamanho muito pequenos, que não conseguem ser observados sem auxílio de algum equipamento óptico. E aí, por essas razões, em termos práticos, que a gente tem a definição de microfósseis. Eles são bastante encontrados em abundância em ambientes marinhos. Então, algum representante de microfósseis temos eles os procariontes, eucariontes unicelulares e eucariontes multicelulares. Os microfósseis consistem em um grupo que, pela sua abundância e larga distribuição geográfica, eles se distribuem por todo o planeta. E ainda sua rápida evolução através do tempo geológico permite estudo muito preciso com a datação relativa e a correlação dos sedimentos. Os microfósseis são também muito úteis para a determinação do paleoambiente. Eles determinam com precisão a profundidade, salinidade, temperatura, bem como a energia do meio, característica dos substratos
e nível do oxigênio, permitindo a reconstrução do paleoambiente da área estudada. Conhecemos os principais e mais estudados microfósseis. Com uma pequena amostra é possível estudar muitos organismos. Os principais grupos utilizados pela indústria do petróleo são os foramíferos. Os foraminíferos, eles formam um grande grupo de protistas com pseudópodos reticulados, são constituídos por uma única célula, e esses micro-organismos eles têm uma grande capacidade de gerar concha, seja ela teca, testas ou carapaça. E essas conchas vão depender da sua estrutura genética. Portanto, temos várias espécies, na qual significa que temos conchas variadas. Então, eles são muito pequenos, possuindo uma dimensão microscópica entre 1 e 2 de diâmetro, onde o estudo só é possível ser realizado com auxílio de lupa eletrônica, microscopia de pentográfico ou microscopia eletrônica de varredura. Então, os foraminíferos podem pertencer ao grupo dos planctônicos, que vivem na deriva das correntes marinhas, ou também eles podem pertencer aos betônicos, que vivem no substrato ou em ambientes aquáticos. Devido à grande diversidade, à abundância, à boa preservação dos fósseis, também à facilidade de amostras, os foraminíferos representam o principal grupo de organismos utilizados na bioestratigrafia e principalmente na datação de rochas. Os foraminíferos são utilizados em uma técnica para encontrar o petróleo. Por esse motivo, a indústria de petróleo investe bastante no estudo de microfósseis para construir áreas geológicas de bacias sedimentares e investigar áreas com grande potencial de geração. Ações geradores e acumulação de rochas de reservatoriais de hidrocarboneto também são um grande foco para a indústria do petróleo, no qual visa bastante trabalhar com os foraminíferos para conseguir encontrar o petróleo. Outro fato importante é que a carapaça dos fósseis são formados pelos elementos contidos de oceanos antigos. Assim, a análise da região entre os isótopos estáveis permite reconstrução paleoclimática e da paleoprodutividade dos oceanos. Os foraminíferos também contribuem para um grupo de organismos de enorme sucesso, sendo os mais abundantes componentes do eucariontes do assoalho marinho, tanto em número individual como em biomassa. Consiste em um grupo muito amplo, ocorrendo no registro paleontológico, em rochas com mais de 300 milhões de anos, aproximadamente 4.000 espécies são betônicas, enquanto apenas 40 espécies são planctônicas. Geralmente, as formas planctônicas têm as testas mais delicadas que as formas benóicas, que compreendem e apresentam espinho. Os foraminismos são sensíveis às menores variações ambientais, tendo por isso inúmeras ampliações. Os betônicos são frequentes empregados em trabalhos de reconstrução paleoambiental. Entende-se que se incluir ou compreender como um ambiente pretérito, inclui saber se era um ambiente saudável ou alterado pelas atividades humanas. São também os mais utilizados em trabalhos de datação de rochas do Paleozoico. As datações precisas são associadas às indicações paleoambientais. São muito úteis no reconhecimento de rochas geradoras e armazenadoras de petróleo, enquanto que as espécies planctônicas são utilizadas como indicadores das variações de temperatura, sendo utilizadas na reconstrução de glaciais ou em rochas de pleistocênicos. Os foramíferos betônicos têm sido intensamente utilizados como bioindicador de poluição nos mais diversos ambientes, como baía, lagunas, estauros ou plataforma, ou até mesmo em taludes continentais. Esses ambientes, por serem importantes sob o aspecto social e econômico e devido à proximidade com grandes centros urbanos, vêm passando por intensa devastação dos seus recursos naturais, como flora e fauna, recursos hídricos, que acabam afetando o bem-estar e a permanência do homem na Terra.
Os radiolares são unicelulares planctônicos cuja técnica carapaça é formada por sílica, em sua forma de opala. Eles ocorrem no ambiente marinho e surgiram no Ordociano, e estão nos mares até nos dias atuais. Uma curiosidade sobre eles é que eles podem ser utilizados como indicadores de paleoambientais. Sua carapaça é capaz de suportar a pressão da profundidade de até 10.000 metros, no qual faz que ele seja utilizado como indicador de paleoambiental, e também são considerados fósseis guias. Os radiolares também são úteis como ferramentas de paleoambiental por causa que eles auxiliam na classificação de rocha, de acordo com seu conteúdo fóssil, seja na definição de bizonas ou no desenvolvimento de mapas de temperatura e paleotemperatura da superfície do mar. Os radiolares também podem ser empregados na reconstrução de modelos de paleocirculações marinhas e na estimativa de paleoprofundidades. Os restos dos esqueletos de sílica desse organismo fornecem informações relevantes para a determinação da idade dos sedimentos, atuando também como indicadores de parâmetros paleoecológicos, que contribuem para o conhecimento da evolução geológica de continentes e bacias oceânicas. As diatomáceas são algas unicelulares, fotossintetizantes, que apresentam essa morfologia também constituída por sílica. São comuns no ambiente marinho, principalmente em água fria, mas elas também podem ser encontradas no solo ou ainda em corpos de águas continentais. Surgiram no Neojurássico e estão até os dias atuais. E elas são utilizadas como bioindicadores da qualidade da água. A importância da micropaleontologia no estudo de nanofósseis são por eles serem de dimensões inferiores a 30 micrômetros e por serem de composição carbomática. Eles são extraordinariamente úteis como marcadores biotatigráficos, como indicadores paleoecológicos e paleoceanográficos. São de muita importância para a micropaleontologia, como também apresentam importância para a biologia e também para a geologia. Através da característica morfológica e pela diversidade desse grupo, os nanofósseis calcários são um tipo particular de fóssil, que corresponde, na sua grande maioria, aos vestígios fossilizados de organismos fitoplânctons, tais como nanoplâncton calcário e alguns dinoflagelados, grupos de afinidade incerta e especula calcárias de acidez. Eles são seres importantes para o equilíbrio climático do planeta. O seu registro geológico estende-se desde o período Triássico à atualidade. São dois principais atores no ciclo global do carbono. Os dinoflagelados são protistas flagelados, caracterizados principalmente pela presença de dois flagelos de comprimento desigual. Eles fazem parte do reino protista, e são seres eucariontes aquáticos, encontrados tanto em ambientes marinhos como de água doce. São fósseis de dinoflagelados podem ser utilizados como indicadores de paleoambientais. Eles possuem uma importância biológica por serem responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha, sendo usado em estudo como papel de bioindicadores. Muitas dessas espécies têm capacidade fotossintética e formam o maior componente de fitoplâncton. E eles são protistas marinhos que têm um importante papel na biologia dos corais. São heterotróficos, bem como formas que vivem em simbiose com o animal. Nesse último slide nós temos a fonte e dessa maneira eu encerro a apresentação.